Sindsaúde Goiás realizou entre os dias 9 e 12 de novembro de 2016 o 7º Consindsaúde. O congresso acontece num momento muito importante para os trabalhadores e trabalhadoras do Sistema Único de Saúde. É um tempo de vigília e de alerta, pois o SUS está ameaçado, bem como os direitos dos servidores. O 7º Congresso do Sindsaúde é um momento muito importante para a classe dos trabalhadores e trabalhadoras da saúde de Goiás se prepararem, estudar o que é necessário para os desafios, preparar seu plano de luta, aperfeiçoar um instrumento importante para a sociedade que é o instrumento sindical. E é o momento também de nós juntarmos com outras categorias, com outros sindicatos, para fortalecer a luta do trabalhador e da trabalhadora da saúde aqui em Goiás. Este congresso já está completando a sua 7ª edição, né? O 7º Consindsaúde. E regimentalmente ele acontece a cada 3 anos, né? Isso que prevê o nosso estatuto. E a cada uma dessas edições a gente trabalha um tema muito importante. E o tema deste encontro, deste ano, a gente optou em trabalhar saúde do trabalhador e da trabalhadora. O tema do 7º Congresso do Sindsaúde foi Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, avanços, ameaças e riscos, como enfrentar. No Sindsaúde, tanto o jurídico como através de todas as suas secretarias, a gente tem recebido muitas denúncias de saúde do trabalhador. Nesse lugar, a questão das condições de trabalho e o adoecimento dos trabalhadores da saúde anda de uma muito forte, muito assédio moral e outras formas de adoecimento com o advento da privatização da saúde em Goiás. Esse ano nós optamos por isso porque o efeito da terceirização sobre os trabalhadores ele foi um efeito maciço no sentido de adoecer esse trabalhador em todos os níveis possíveis. Se antes nós tínhamos os riscos pela questão de EPIs, acidentes biológicos, que era uma situação já, né, que ocorria às vezes pela inadequação de fluxos, né, uma série de questões assim próprias do ambiente, hoje nós ampliamos o adoecimento. Esse tema ele é muito pertinente para nós. Nós entendemos que nesse momento, nesse processo de terceirização, os nossos trabalhadores estão adoecidos nas unidades de saúde por uma série de razões. Falta de condições de trabalho, equipamentos, assédio moral, dentre outros. E por isso a importância desse tema nesse congresso. O principal desafio do 7º Congresso foi que o mesmo se deu no momento em que os trabalhadores e trabalhadoras da saúde do estado de Goiás estão em greve. Assim, as atividades da greve continuaram mesmo durante o Congresso. Greve no estado, um governo que não importa com a saúde pública, nem para o cidadão e nem para o trabalhador. E mesmo assim, o compromisso nosso segue firme, né? Porque com a greve mantivemos o Congresso e fizemos bem. Os dois, em manter a greve e realizar o Congresso. Porque a greve é para nós um instrumento que vai nos impedir o adoecimento. A conferência de abertura contextualizou o momento delicado que estamos vivendo na conjuntura sociopolítica do Brasil. Há uma estratégia, hoje com a aprovação da PEC 241, de redução no âmbito da União do tamanho do Estado brasileiro. Isso terá consequência para estados e municípios e provavelmente uma das tarefas do sindicato é debater com a sociedade a maneira com que a sociedade quer ver o Estado brasileiro produzindo a saúde, a educação, a segurança, o transporte público. O debate sobre orçamento público, as políticas públicas financiadas com orçamento público, a qualidade do serviço público passam a ser dramaticamente agendas que o movimento sindical, no caso do setor público, terá que ter como prioridade. Que nós estamos passando por um momento muito difícil no nosso país. O golpe foi dado e agora com o novo governo vem um processo de retirada de direitos dos trabalhadores e trabalhadoras do nosso país. A PEC 241, outras PEC, né, na questão da educação, né, do programa de educação, o projeto de educação no país. Então isso é muito complicado, né, além de outras PECs que estão por vir, a terceirização. O segundo dia do encontro começou com a leitura e aprovação do regimento do 7º Consindsaúde.
Na sequência, o Frei José Fernandes, da Comissão Justiça e Paz, apresentou a agenda latino-americana e cada participante recebeu uma agenda. A etimologia da palavra agenda significa aquilo que deve ser feito em primeiro lugar. Então eu penso que a agenda latino-americana, ela quer ser um serviço, uma missionariedade à causa da luta dos trabalhadores e trabalhadoras, sobretudo aqueles e aquelas que estão prejudicados pelo grande projeto neoliberal. O tema central do Congresso foi desenvolvido em uma mesa de debates que contou com a presença do professor Murilo Mendonça e da auditora fiscal Jaqueline Ramos Carrijo. Para o Ministério do Trabalho, essas más condições de trabalho que têm sido flagradas nas nossas auditorias nas unidades públicas e privadas, elas revelam uma fragilidade política da classe trabalhadora, no sentido de exigir boas condições e rápidas, né? Revela também descaso de gestores com a saúde pública, porque aqui nós estamos falando, saúde do trabalhador é um critério de saúde pública, né? E revela também uma falta de uma política nacional, né, voltada à melhoria da assistência com repercussão na saúde do trabalhador. Primeira coisa é a gente entender que todos nós estamos expostos, né? Para a gente ter uma ideia, cada brasileiro está exposto a mais de 5 litros de agrotóxicos por ano. E no estado de Goiás são 14 litros de agrotóxicos, no Mato Grosso 62 litros. Então todos nós estamos expostos. Mais diretamente, são os trabalhadores que estão trabalhando cotidianamente com o uso de agrotóxicos, né? Nesses últimos 7 anos a gente teve em torno de 25 mil intoxicações por agrotóxicos no país. Em Goiás o cenário é muito parecido também, com várias intoxicações, desde utilização para suicídio até a intoxicação durante o trabalho, né? Além disso, a gente tem sido contaminado pelos alimentos também. A gente tem todos os alimentos praticamente que a gente consome, eles estão contaminados de alguma forma com agrotóxicos. Dentro da programação do Congresso, outro tema abordado foi o processo de organização sindical do trabalhador e da trabalhadora. É um momento propício para que o sindicato se organize cada vez mais com sua base e ele tem também um papel fundamental, não só com a sua base, estar organizado e sua base politizada e mobilizada, mas também levar esse trabalho de mobilização e diálogo para a sociedade para tentar fazer esse enfrentamento dessa subtração do governo em relação aos direitos da classe trabalhadora. Um momento forte do Congresso foi a revisão estatutária. Depois da leitura e do debate, o Estatuto foi aprovado pela maioria absoluta dos delegados. No 7º Congresso de Saúde, uma das pautas programadas foi exatamente a plenária da revisão estatutária. Por que dessa necessidade da revisão estatutária? Primeiro, por adequação ao novo Código Civil brasileiro. E segundo, é uma necessidade que nós temos de fortalecer a organização da base sindical do Sindsaúde. O Sindsaúde é um sindicato grande, cresceu muito e agora surgiu a necessidade de reformular o estatuto para que o sindicato tenha condições de estar mais presente na base. Eu acho que essa foi a grande vitória, né? Já que foi um processo de construção coletiva, né? Já no terceiro dia do Congresso, a professora Ana Lúcia abordou com muita propriedade o tema da PEC 241, PEC 55 e a auditoria cidadã da dívida pública. Com a PEC, nós temos um processo de congelamento das despesas primárias e que vai incorporar só a inflação, o que vai levar, se você imagina que a população vai crescer, a população vai envelhecer, e se você pensa na área da saúde, as epidemiologias, nós sabemos que a desigualdade vai aumentar, né? Consequentemente, o Brasil vai se tornar um país mais desigual, ao contrário do que está na Constituição. Do outro lado, a PEC ela não mexe na dívida pública, que tem os juros mais exorbitantes do mundo, de 14,5%. Uma outra atividade do Congresso foi a revisão e, em seguida, a aprovação da Carta de Princípios e do Plano de Lutas do Sindsaúde Goiás. Diante da atual conjuntura, que é totalmente desfavorável aos movimentos sociais e sindical, o Congresso reuniu diversas lideranças
com o objetivo de construir a unidade sindical, a partir dos desafios e perspectivas da luta dos trabalhadores e trabalhadoras da saúde. Nós não podemos ficar alheios à tentativa de cada vez mais precarizar os serviços de saúde no nosso estado. E os trabalhadores, trabalhadoras da saúde, têm demonstrado a sua consciência, a sua capacidade, a sua responsabilidade diante desse momento, defendendo, acima de tudo, os interesses do povo de Goiás, defendendo uma melhor condição para podermos garantir saúde pública de qualidade para toda a população. Como parte da agenda do Congresso, os delegados participaram no centro de Goiânia de um ato público contra o governo ilegítimo de Michel Temer e todas as retiradas de direitos que estão acontecendo no Brasil após o golpe. Na manhã do último dia do Congresso, a presidente Flaviana Alves Barbosa apresentou o balanço das ações políticas do Sindisaúde Goiás, de 2014 a 2016. Os participantes tiveram a oportunidade de tirar várias dúvidas com a assessoria jurídica do sindicato. O Dr. Roberto Gomes Ferreira respondeu a todas as dúvidas apresentadas. Diante da necessidade de dar maior visibilidade às ações do sindicato, foi ministrado pela assessoria de imprensa uma oficina de comunicação, como utilizar as mídias sociais. Para os participantes, o Congresso foi um momento especial de reabastecer-se para a luta que não será fácil. Trabalhar com essa proposta no 7º Congresso do Sindisaúde, falando sobre a questão da saúde do trabalhador, eu vejo de grande valia e estou aprendendo muito e aprendendo também outras coisas além da saúde, além de falar somente da questão trabalhadora, as questões sociais do nosso país, da nossa sociedade, da nossa formação. Está sendo muito proveitoso porque a gente está aprendendo muito e também podendo partilhar as experiências da gente. Outra coisa que eu achei muito importante é a gente começar a trabalhar essas questões de ter os delegados nas bases, né, para estar discutindo a questão da classe trabalhadora como um todo, desde saúde, desde profissionalização, desde questão salarial. Então, o Congresso ele vem para abrir um pouco a mente da gente, né? Pelos direitos que a gente tem, os direitos que a gente está perdendo, né? Ele vem para abrir essa mente nossa, para dar um pouco de compreensão do que realmente é direito, porque muitas vezes a gente não conhece o nosso direito. Nossa, maravilhoso. O tema é já voltado mesmo para a saúde da gente, a saúde do trabalhador, né? E principalmente da gente, porque geralmente a gente preocupa muito com o paciente, com o cliente, e a gente fica de lado, é esquecido tanto pela gente quanto pelos nossos superiores, né? O que eu sinto hoje é o adoecimento do trabalhador. Não é hoje, isso é um processo histórico, na verdade. Acho que o Congresso ele vem com um objetivo e com o propósito de atuar diante de uma situação que é alarmante, que é o adoecimento de nós, trabalhadores. O Congresso foi marcado por um tempo de estudo e aprofundamento, bem como de convivência e renovação das forças. Olha, a minha avaliação é nota 10, porque vem de encontro a um momento oportuno, né? Pela crise que o país está passando e quem está pagando a conta alta somos nós, os trabalhadores. É oportuno esse congresso nesse momento, onde eu que vim pela primeira vez e outras pessoas que vieram também agora, está tendo um grau de instrução muito bom e isso é positivo que vai contribuir com certeza para a nossa luta e a conquista dos nossos direitos. Para a gente adquirir maior conhecimento e para as lutas preparadas, aqui a gente aprende muito, eu estou aprendendo muito e é de grande valia esse momento aqui no Congresso, muita importância. Está sendo uma experiência nova, muito boa, renovadora, porque você está vendo uma nova visão de que nós estamos enfrentando, o que a gente vai enfrentar pela frente e assim, você vê que a pessoa, que a classe nossa trabalhadora é unida. O 7º Consindisaúde chegou ao seu final, com a certeza de que a tarefa foi executada com êxito. Nós, os que estamos na luta, não podemos esquecer. Há aqueles que lutam um dia, e por isso são bons.
Há aqueles que lutam muitos dias e por isso são muito bons. Há aqueles que lutam anos e são melhores ainda. Porém, há aqueles que lutam toda a vida. Esses são imprescindíveis.